Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Prazer muito grande estar aqui junto com você através deste canal no YouTube chamado Eu Não Nasci de Gravata. E no decorrer aqui desses vídeos você vai entender o porquê eu coloquei esse nome nesse canal. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de realizar aqui uma oração por você que está desesperado, por você que está desesperançado, por você que perdeu, de repente, a esperança, sabe, de que algo possa mudar na sua vida. Você sabe que a Bíblia diz que Abraão, ele esperava sem esperança. Como assim esperava sem esperança? Ele esperava pela fé, porque se fosse olhar pela razão, já não havia mais como acreditar. Não havia mais como olhar para aquela situação irreversível e acreditar que aquilo podia mudar. Imagine um homem crendo numa promessa vinda de Deus de que ele seria pai e ele já completando ali os seus 100 anos e o filho não vinha. Talvez você me ouve nesse momento, me assiste nesse momento, e o médico já tirou a sua esperança. O médico já disse que para você não tem mais jeito em questão da sua saúde. De repente o seu advogado já falou que não tem mais jeito em questão dessa causa que você tem na justiça. Enfim, talvez seu filho já falou que não quer mudar. Enfim, talvez seu marido já pegou as coisas, saiu de casa. Mas eu quero dizer para você que, apesar de toda a situação vir ao contrário, existe um Deus que tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Eu sou testemunha viva de que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Podem te jogar no fundo do poço, podem acabar com você. Existe um Deus que pode te tirar de lá quando você crê de todo o coração. Por isso eu quero orar, começar aqui através de uma oração pedindo a Deus que venha tocar na sua vida e te dar forças, a princípio forças, para que você vença então essa situação. Se você puder aí pegar um copo com água, um simples copo com água, mas eu creio de todo o coração que ao beber dessa água você vai ter forças vindas do alto, vindas de Deus, para que você então vença essa situação, tá certo? Então se você crê, pegue aí um copo com água e juntos vamos apresentá-lo em oração através da fé, tá certo? Feche os seus olhos se você crê em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença e do Teu poder. E eu trago aqui essa pessoa, meu Deus, enferma, essa pessoa endividada, essa pessoa, meu Deus, à beira do divórcio, da falência, essa pessoa que está, meu Deus, aos poucos perdendo a sua família para droga, perdendo a sua família para um vício e que ela não vê mais saída. Talvez, olhando aos olhos da razão, não tem mais o que fazer. Mas eu creio em um Deus que tudo pode, em um Deus que muda, que transforma toda e qualquer situação. E é por isso que eu, meu Deus, venho agora diante da tua presença para pedir ao Senhor pela fé. Consagra, unge, toca com o teu poder este copo com água, que nele tenha luz, para que quando essa pessoa beber, meu Deus, dessa água, essa fraqueza, esse pensamento de desistir, esses pensamentos errados, meu Deus, que pairam sobre a mente dessa pessoa, venham bater em retirada a partir de então. Meu Deus, consagra, unge, põe o teu poder sobre essa água. E quando essa pessoa, numa atitude de fé, beber dessa água, que a luz do teu Santo Espírito venha envolver essa pessoa e fazer pela fé o teu milagre acontecer. Consagra, abençoa, é o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, antes de beber da água, fale para Deus qual é o seu maior problema, a sua maior luta que você tem passado. E que assim, quando essa pessoa beber, meu Deus, desta água, ela se veja livre dessa situação. Beba da água a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Abra os seus olhos. Olha, quando você, diante da situação
de fraqueza, de problema, diante das lutas que você tem passado. Quando você usa a sua fé, não existe nada que possa ser maior do que essa fé. Entenda, você pode estar passando pela pior situação que você já passou na vida, mas quando existe dentro de você a certeza de que Deus tem o poder de mudar essa situação, ele entra na sua vida e faz esse milagre acontecer. Então, se você crê, receba agora o milagre, no nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, nós vamos hoje falar a respeito da fé. Eu amo falar sobre a fé e amo falar sobre a fé não porque eu aprendi a falar sobre a fé, mas porque eu vi resultados da fé na minha vida, porque eu vi a fé trazendo mudanças para a minha vida. E quando eu falo da fé, eu falo, você lembra quando a Bíblia fala assim, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé? Como que eu explico a fé? A fé é quando eu creio naquilo que eu não consigo ver com os olhos naturais. É quando eu olho para aquilo que é a minha realidade e aquilo não muda o meu pensamento. É quando eu, apesar de estar olhando para a minha situação e ver que eu tenho 99% de chance de perder a guerra diante de uma situação, eu creio de verdade que aquela batalha não é uma batalha perdida. Eu me lembro, talvez quem tem mais idade aí, vai lembrar de um filme de comédia que muitos talvez se lembrem, que é o filme do Debi Lloyd, é um filme do Jim Carrey. E no filme ele se apaixona por uma moça e ele vai atrás dessa moça, ele faz de tudo para que ele então conquiste essa moça. E na primeira vez que ele encontra essa moça, ele fala para ela o seguinte: eu quero saber qual é a chance que eu tenho de que você me queira. A chance que eu tenho de 0 a 10, qual a chance que tem? E ela então diz, olha, de 0 a 10 não, de 0 a 100 existe uma chance só. E ele então aplaude dizendo, fica ali alucinado, dizendo, então quer dizer que tem chance. Então, é claro que é só uma brincadeira, uma comédia, mas naquele momento ele mostra que, apesar de tudo mostrar o contrário, ele ainda acredita que existe um jeito. E a fé pode parecer loucura para aqueles que creem, mas quando uma pessoa sabe que Deus tem o poder para mudar aquela situação, ela então paga o preço para ver então aquela mudança acontecendo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui eu não vou chamar de culto, porque aqui não é uma igreja, eu estou na minha casa, então eu não quero chamar isso aqui de culto, e eu vou falar algo no decorrer e você vai entender por que não é um culto. Mas eu quero te ensinar a respeito de algo que Deus tem me mostrado nesses últimos dias. Bom, antes de eu falar, deixa aqui eu me apresentar, né? Meu nome é Alessandro, eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus há mais de 20 anos. Desde o ano de 2002 foi quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, no ano de 2002, e de 2002 até agora, estamos em 2024, sendo assim, tem 22 anos que eu deixei tudo para que eu pudesse pregar a palavra de Deus. E quando eu digo deixar tudo, eu realmente deixei tudo para que eu pudesse então levar a palavra de Deus às pessoas. Até hoje eu vivo longe da minha família, até hoje eu moro distante da casa do meu pai. Minha mãe já faleceu, mas ela faleceu me vendo longe, morando longe da minha casa, para que eu pudesse então ajudar pessoas que sofriam através da fé, ajudar através da fé as pessoas que estivessem numa situação difícil. E por que eu falo da fé? Eu falo da fé porque a fé me ajudou. A fé em Deus me fez mudar a situação a qual eu vivi. Mas
Eu vou falar sobre isso no decorrer aqui do tempo que a gente vai estar junto, não se preocupe que não vai ser demorado, mas o tempo que a gente estiver junto nós vamos ensinar a respeito disso. Bom, o que nós vamos ensinar? Eu costumo ouvir pessoas, é muito prático, é muito comum a gente ouvir pessoas que estejam passando por um momento difícil na vida e elas perguntarem, fazerem essa pergunta, né? Aonde foi que eu errei? Eu quero saber o que pecado que eu cometi, o que eu plantei para estar colhendo isso aqui e tal. Em primeiro lugar, eu queria sossegar o seu coração, né? Para que você tirasse isso da sua mente, porque nem sempre você está passando por uma luta porque você merece passar por aquilo porque você pecou, né? Porque se fosse assim, os homens do passado, eles viveriam a mil maravilhas. Abraão, eu falei no princípio, né, sobre Abraão. Abraão, a partir do momento que ele decidiu fazer a vontade de Deus, ele teria tido o filho desejado. Mas não foi desse jeito. Não foi assim. José, por exemplo, era uma pessoa ali que servia a Deus, que fazia a vontade de Deus, e mesmo assim passou pelo que passou. Daniel, né? Se eu for falar aqui esses dias, eu vi um post no Instagram que é uma realidade. Que se a gente fosse medir as pessoas pela qualidade de vida financeira que elas têm, se a gente fosse medir o grau de espiritualidade, pela saúde, pela forma de viver, então Deus teria odiado o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo passou por situações que ele não merecia passar. Mas passou. Passou. Era o preço a pagar. Mas existe a fé capaz de mudar essa situação. Mas o que eu mais escuto das pessoas que estão sofrendo é isso. O que eu fiz para merecer? Onde foi que eu pequei? Qual é o meu pecado? Pecado não é só matar. Pecado não é só roubar. Pecado não é só prostituir, adulterar. Tudo isso é pecado, não tenha dúvida disso, tá? Tudo isso é pecado. Mas existem pecados que as pessoas não observam. Gente, você lembra quando o jovem rico, ele chegou no Senhor Jesus e disse assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou: segue os mandamentos. E ele falou: mas quais? Jesus falou: olha, não adulterarás, não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E ele ouviu aquilo e falou: mestre, tudo isso eu já observo. Tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele já observava, ele já praticava aquilo. Então Jesus olha para ele e diz o seguinte: então agora você tem uma coisa que você tem que fazer. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E naquele momento ele percebe que ele não estava de fato seguindo todos os mandamentos. Porque qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz assim: não é amar a Deus sobre todas as coisas, como muitos dizem, né? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. E o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus pede a ele: vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, olha o que Jesus pediu. Primeira coisa, vende o que você tem. E segunda coisa, dá aos pobres. Ele não deu para a igreja, fique bem claro, tá? Ele deu aos pobres. Jesus mandou ele fazer duas coisas. Por que Jesus fez esse pedido a ele? Entenda, porque os dois primeiros mandamentos precisavam ser praticados e ele não praticava, ele não observava aquilo. Ele matava? Não. Ele roubava? Não. Mas ele amava a Deus acima de todas as coisas? Não. Ele amava o próximo como a ele mesmo? Também não. Então, quando Jesus pede essas duas coisas, ele observa que existia uma coisa a mais a ser praticada. Então, entenda, quando uma pessoa ela pergunta que aonde é que eu estou pecando, normalmente ela fala: eu não roubo, eu não adultero. Você lembra quando eu estou citando aqui versículos da Bíblia, justamente para você pensar. Jesus conta lá uma parábola que um
subiu para orar um samaritano e um homem da lei, né, um sacerdote, subiu lá para orar. E quando esse homem da lei vai orar, ele começa a dizer o seguinte: obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu não sou. Eu devolvo o dízimo, eu sigo mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, ele achava que para que ele pudesse obedecer a Deus era só aquilo e pronto. Mas eu queria mostrar para você um texto da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo tem falado comigo. Você tem aí a Bíblia? Então, abre aí, se você puder, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João está escrito no capítulo 16. Enquanto você vai abrindo, deixa eu te explicar. Aqui o Senhor Jesus estava falando sobre quando o Espírito Santo viesse sobre as pessoas. Até aqui o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre as pessoas, né? Isso aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo foi sendo derramado aos poucos, né? Primeiro ele foi derramado, Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Pouco tempo depois, na sua morte, depois da morte, Jesus chega e sopra e vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, e então os apóstolos ali começam a espalhar o Espírito Santo para as pessoas. Então foi acontecendo aos poucos. E aqui Jesus estava falando o que aconteceria quando o Espírito Santo viesse. Então vamos ler juntos? Eu vou ler a partir do versículo 5, tá? Para a gente não estender demais. Depois, se você puder, leia o capítulo inteiro, que ele é muito interessante. Mas ele fala assim no capítulo 16, o versículo é 5. Então ele fala assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então Jesus falou, olha, eu estou indo para aquele que me enviou, estou voltando, né, para aquele que me enviou, ou seja, eu vou morrer, mas nenhum de vocês está perguntando para onde que eu estou indo. Vocês estão alegres por eu estar aqui, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Daqui a pouco eu vou e vocês não perguntam sobre para onde eu vou, ou seja, vocês não falam sobre o céu. Aí ele fala assim: sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Ou seja, eu estou falando sobre a minha morte e vocês estão se entristecendo por causa disso. Não é o que vocês gostariam de ouvir. Ninguém gosta de ouvir notícia ruim, né? Ninguém gosta de ouvir notícias más. Mas ele fala assim: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o consolador não poderá, talvez na sua Bíblia está escrito advogado, o consolador não poderá vir até vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Então olha o que Jesus está falando, eu preciso ir para liberar do Espírito Santo descer. Então enquanto eu não vou, o Espírito Santo não desce, o consolador não pode descer enquanto eu não subir. Veja, entenda isso, como é que funciona. Deus, ele exerceu o reinado da época dos patriarcas até, então, ali o começo do Novo Testamento. Depois, isso foi, então, digamos, o reinado do Deus Pai. Depois veio o tempo do Deus Filho, certo? Que é o tempo que Jesus esteve aqui na Terra. E, por terceiro, então o tempo do Espírito Santo fazer a obra. Então veja, a obra de Deus, Deus Pai no caso, depois a obra do Deus Filho, o Senhor Jesus, e por fim a obra do Deus Espírito Santo. Então, para acontecer a obra do Espírito Santo, o que tinha que acontecer? Primeiro, Jesus tinha que subir, porque quando Jesus voltasse para o Pai, o Espírito Santo então seria derramado. Então Jesus falou, ele não vem se eu não for, eu preciso ir. Aí ele fala assim, no versículo 8, agora que vem o ponto que eu quero mostrar. Aí ele fala assim, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado. Presta atenção nessas três palavras. Quando o Espírito Santo vem, o que ele faz? Ele convencerá o mundo do seu pecado, primeira coisa, o pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo.
Então, qual que é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo não é fazer a pessoa se jogar no chão, não é fazer a pessoa ficar falando em língua só, não é fazer a pessoa ficar ali, sabe, revelando. Não. A obra do Espírito Santo no ser humano é qual? Ela tem 3 funções dentro do ser humano. Qual que é a função? Primeira função, ele fala aqui, ele convence a pessoa, ele convence o mundo, no caso, o ser humano. Ele convence o mundo, primeiro, do pecado. Do pecado. Então, a primeira obra do Espírito Santo, ele mostra para o ser humano que o ser humano é pecador. Um erro grave que o ser humano comete, deixa eu só tomar uma água aqui. Um erro grave que o ser humano comete é não reconhecer os seus próprios erros. Isso prova a ausência do Espírito Santo. Porque quem tem, de fato, o Espírito Santo, consegue entender os seus próprios erros. Consegue facilmente ser convencido quando erra. Ele reconhece, poxa, eu errei. Eu cometi esse erro. Você lembra a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes? Os dois erraram. Os dois cometeram erros. Mas Judas não se arrepende. Judas não reconhece que errou. Enquanto Pedro reconhece o erro e se reconcilia. Veja, Davi e Saul. Se você olhar pela razão, quem cometeu um erro maior? Davi errou mais. Só que a diferença é que um se convenceu que estava errado. Um se convenceu, puxa, eu errei. Enquanto o outro não fez isso. Você lembra quando Arão e Miriam falaram de Moisés? A Bíblia fala que os dois falaram. E por que só Miriam ficou leprosa? Por quê? Deus é machista que puniu a mulher e deixou o homem sem punição? Porque os dois falaram. E por que só um foi punido? Porque Miriam não reconheceu. Se você ler lá o texto, você vai ver. Arão percebeu, puxa, eu errei. Eu falei do meu irmão, estou errado. Enquanto Miriam fez o quê? Continuou batendo na tecla. Não, ele está errado e pronto. Então veja, quando o Espírito Santo vem, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz é convencer a pessoa do pecado. Aí ele fala do pecado. Segunda coisa, da justiça. Então o que o Espírito Santo faz? Ele convence a pessoa de que ela tem que andar com uma vida justa. Ele convence. Quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus dentro dela, ela entende que ela não pode praticar as injustiças que ela cometia antes. Ela consegue se convencer disso. Quantas são as pessoas, às vezes eu estou sendo bem honesto, eu não consigo, por exemplo, com o Espírito Santo dentro de mim, eu não consigo, por exemplo, pode parecer besteira, mas o que eu vou dizer aqui, mas eu não consigo, por exemplo, parar numa vaga de idoso. Eu não consigo, por exemplo, estacionar numa vaga de deficiente. Não é para mim. Eu tenho que ser justo. Não foi feito para mim aquela vaga. Ela não foi criada para mim. Ela serve para quem? Ela serve para alguém que possui uma deficiência. E eu não possuo uma deficiência. Por isso eu não sirvo, eu não posso sentar ali, estacionar ali. Tá dando para entender? Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas dizem ter o Espírito Santo, mas não vê nenhum problema em prejudicar uma outra pessoa. Ela não vê nenhum problema em fazer o mal para outra pessoa. Em fazer o mal para outra pessoa. Ela não vê problema. Ela diz ser cheia do Espírito Santo, mas ela não vê problema em fazer o mal para outra pessoa. O nome disso é a ausência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, ele convence a pessoa da justiça. Ele traz para a pessoa a certeza de que ela tem que andar na justiça, de que ela tem que fazer o que é justo. Está dando para você entender? Então, quando o Espírito Santo vem, lembrando que eu falei lá no começo, a função do Espírito Santo não é fazer a pessoa ficar lá falando palavras difíceis, diferentes. Não é essa a função. Não estou dizendo que ele não faça isso. Mas a função mesmo do Espírito Santo, mais importante função, é fazer com que a pessoa ela seja convencida daquilo que é errado.
Aí ele fala aqui, né, do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo. Você já vai entender o que é juízo. Mas entenda, quando a pessoa ela vive no juízo, existe uma diferença entre justiça e juízo. O que é o juízo? Ela entende, ela é convencida de que algo já aconteceu. Ela está convencida de que tem uma coisa que já aconteceu. Mas o que? Vamos ler. Ele fala assim, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala assim, preste atenção no versículo 9. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, qual que é a função eu tô, de vez em quando eu olho aqui para o lado, porque meu cachorrinho está aqui, tá? Ele já tem 17 anos, então eu preciso ficar de olho aqui, porque às vezes ele derruba água e não, eu preciso estar aqui atento. Mas, veja, então, qual que é a função do Espírito Santo? Ele vem e convence a pessoa do pecado. Mas qual que é o pecado? Você viu o que Jesus falou? Ele fala assim, do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, pecado, veja, não é só matar, roubar, prostituir, adulterar. Não. O pecado que Jesus está falando aqui é o pecado da falta da fé. É o pecado da descrença. É o pecado da ausência da fé. Você sabe que a Bíblia diz que quando a gente chegasse nos últimos dias da humanidade, se você olhar hoje em dia, você vai ver o quanto isso tem acontecido. O que ia acontecer? Iria acontecer a apostasia. Muitos iriam se apostatar da fé. Lembra quando Jesus falou? Eu vou citando aqui coisas para você entender. Mas você lembra quando Jesus contou aquela parábola do juiz iníquo? Jesus fala assim no final, olha que interessante, ele fala assim no finalzinho. Quando vier, porém, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você entendeu? O que Deus, aos poucos, tem visto acabar aqui na terra? Você sabe que a Bíblia diz que o amor vai se esfriar de quase todos. E está acontecendo. Hoje em dia a pessoa pega um celular e filma alguém se matando e não faz nada para ajudar. Hoje em dia a pessoa está nem aí com quem está sofrendo. É ou não é verdade? É o amor se esfriando de quase todos. Porém, ele não fala só do amor. Ele também fala sobre a fé. E por que Jesus fala sobre a fé? Porque quando ele vier, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra. Aqui ele fala que o pecado, porque não crê em mim. Por que a fé é tão importante? Porque entenda, a Bíblia diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ainda que eu não me prostitua, não adultere, não diga falso testemunho, não fale mal dos outros, ainda que eu faça tudo direitinho, mas se faltar o elemento chave chamado fé, o que acontece? Não adianta nada. Eu estou desagradando a Deus do mesmo jeito. Por quê? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, tudo que ele fez na cruz do Calvário, para me salvar, foi para quê? Foi para consumar a fé. Foi para fazer com que a fé se tornasse válida. E quando eu não coloco isso em prática, ele está dizendo aqui, do pecado porque a humanidade não crê em mim. Então veja, é um pecado que o ser humano tem cometido a ausência da fé. A falta da fé se tornou um pecado. Se tornou um pecado. Veja, vamos usar aqui um pensamento só para você entender isso. A Bíblia conta que quando o povo de Israel estava no deserto, você conhece a história, o povo de Israel saiu do Egito e estava rumo ao deserto, rumo à terra prometida. E no meio do caminho tinha lá o deserto. Eles tinham que atravessar o deserto.
Então o que acontece? No deserto não tem comida, no deserto não tem nada, tem areia e só. Imagina você atravessar, era um tempo, mais ou menos, era um tempo médio de 11 dias para atravessar, mais ou menos. Eles demoraram 40 anos. Você vai entender o porquê. A Bíblia diz que Deus fazia chover um pão que tinha gosto de bolo de mel. Já comeu bolo de mel? Pão de mel? Então, tinha aquele gosto. Era semelhante a uma neve que caía na madrugada. E eles pegavam, comiam, tinha gosto de bolo de mel. E só que ela caía no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E no sábado não. Na sexta-feira, claro que os dias não tinham esse nome, mas no sexto dia caía o dobro. Caía 2 vezes. Caía 2 vezes mais. E qual que era a ordem de Deus? Você tem 2 pessoas na sua casa, então todo dia você vai ali fora e você vai pegar 2 medidas. Você tem 5 pessoas, então você vai pegar 5 medidas, certo? Ou seja, a quantidade suficiente para comer. Na sexta, no sexto dia, vocês vão pegar o dobro. Por quê? Porque no sábado não vai cair. No sábado não vai acontecer. Então, para vocês não ficarem com fome, vai cair o dobro. Só que vocês vão pegar o dobro no sexto dia. E assim o povo fazia. Aí imagina, no sexto dia eles foram lá, recolheram e tal. No sábado não caiu. Deus já tinha avisado. Por isso fez cair mais no dia anterior. Aí não caiu. Aí entrou a preocupação. Aí eles começam a pensar, e se amanhã não cair também? E se amanhã não cair? Aí chega no outro dia, no domingo, caiu. Aí teve gente que pensou assim, melhor a gente pegar um pouquinho a mais, porque se na segunda não cai? Vou guardar, seguro morreu, não é assim o ditado? Seguro morreu de velho. Para que eu vou acreditar nessa conversa? E se for mentira? O que a Bíblia diz? Que eles foram testados no deserto. Eles foram testados ali no deserto. E por essa razão eles não entraram na terra prometida. Aos poucos eles foram morrendo ali no deserto, justamente por causa dessa desconfiança. Então, o que Deus se ofende? Aonde que Deus ele considera um pecado? Repito, não é só matar, roubar, adulterar. Mas aonde que Deus considera um pecado também muito grave? Eu não posso dizer que seja o pecado mais grave, mas um pecado gravíssimo. Ele fala aqui do pecado porque a humanidade não crê em mim. Então, o ser humano deixou de crer em Deus. Aos poucos, você pode reparar. Me ajuda a pensar. Me ajuda. A ciência hoje, ela desenvolveu muito. Desenvolveu demais. Hoje nós temos remédios que 50 anos atrás era impensável. Mas eu te pergunto, a quantidade de doença aumentou ou diminuiu? Pensa aí. Você vai hoje na farmácia, tem um remédio para tudo. Mas tem gente morrendo de dengue. Um mosquito que vem, pica a pessoa e mata a pessoa. Como explicar? Como explicar a ciência ter desenvolvido tanto? É bíblico isso. A Bíblia fala que o saber iria se multiplicar e se multiplicou. Hoje em dia o ser humano é muito inteligente. Mas o número de pessoas doentes hoje é muito maior do que há tempos atrás. Eu lembro que minha avó fez 84 anos essa semana. Minha avó, ela tinha um vidro assim, que tinha dentro um álcool cheio de ervas. E toda dor que tinha, ela falava, passa esse álcool aqui que resolve. As pessoas antigamente, elas se curavam com folhas. E hoje? Hoje em dia o remédio não faz mais o que deveria fazer. Não estou dizendo que, por favor, entenda, não estou dizendo que você não vá no médico, não estou dizendo que você não deva, não é isso não.
Mas o que eu estou falando para você é que conforme o tempo passou, o ser humano deixou a fé de lado. Hoje eles acreditam mais em uma plataforma que paga do que na palavra de Deus que mostra a prosperidade. Hoje elas creem mais, sabe, na clínica de reabilitação, do que confiar na palavra de Deus que tem o poder de tirar esse vício da sua família. Ela crê mais na palavra. Você me desculpe, eu preciso falar isso. Eu preciso falar. Hoje ela crê mais no político do que na palavra de Deus. Ela crê mais nas pessoas que prometem mundos e fundos do que Deus prometeu. E aqui ele está dizendo, isso é pecado. Pecado não é só matar, não. É pecado também a falta da fé. É quando a pessoa pega a fé e ela joga de lado. Então tem muitas pessoas que acreditam mais no poder do seu pensamento do que na palavra de Deus. Então ele está dizendo isso aqui. Então ele diz, do pecado, porque a humanidade não crê mais em mim. Não crê. Aí ele fala assim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Quer dizer, eu estou falando, mas se a minha palavra não entrar em vocês, eu não vou ficar aqui para sempre. Isso tem que ficar gravado, isso precisa ficar em vocês. Então eu estou sendo justo com vocês, mas eu espero que vocês guardem o que eu estou falando, senão o que eu estou pregando, ensinando para você, vai se tornar lá na frente, vai ser esquecido. Aí ele termina dizendo assim, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Olha para o mundo. As pessoas hoje dizem assim, o crime compensa. O crime compensa. Por quê? O cara vai e rouba, fica meses na cadeia, tirado e volta à vida normal. Será que compensa? Jesus está dizendo aqui, tenha juízo. Qual que é o juízo? O príncipe está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Não se preocupa não. O príncipe desse mundo já passou pelo julgamento. Ele já está condenado. Ele já está condenado. Então, o que ele está dizendo aqui é tão simples de entender. O príncipe já está condenado. Ou seja, você tem certeza que você vai fazer a vontade daquele que já está errado? Porque aqui ele pode parecer que está em vantagem. Mas até quando? Até quando ele vai parecer estar em vantagem? Porque vai chegar uma hora que essa vantagem vai acabar. Então é sobre isso que Jesus está falando aqui. Para terminar essa palavra, que eu não prometi que não iria demorar, eu só queria convidar você que não crê mais. Talvez você está decepcionado, sabe? Talvez já fizeram tão mal com a sua fé. De repente você me assiste nesse momento e você é uma pessoa que tem tudo para não acreditar mais. Porque os homens da fé abusaram de você. Abusaram da sua fé. Fizeram de você um bobo. Fizeram mal para você. Mas eu quero te falar uma coisa. É essa fé que vai te salvar. O que nos traz salvação é a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa voltar a crer. Você precisa voltar a crer. Precisa. Mas eu não acredito mais na igreja. Eu não estou pedindo para você acreditar na igreja, não. Eu não estou pedindo para você acreditar. Aliás, não seja um bobão de acreditar no pastor que erra também. Não seja bobo, não. Não seja um Zé Mané de, estar na igreja e concordar com tudo. Não é isso que eu estou pedindo para você. Mas é que você volte à fé. Mas é que você volte a crer. Porque sem fé você não agrada a Deus. Você lembra quando... Eu vou terminar com essa palavra e a gente vai orar. Você lembra quando Jesus, o Pai chega no Senhor Jesus e diz assim, mestre, eu trouxe aqui o meu filho, ele é lunático, ele sofre muito, tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água, eu não sei o que fazer. Eu roguei aos seus discípulos e
Eles não puderam fazer nada. Nada eles puderam fazer pelo meu filho. E eu não sei o que fazer. Então, por favor, se o senhor puder alguma coisa, eu te peço, ajuda o meu filho. E Jesus olha para ele e diz assim, depois se você quiser ler, está em Marcos capítulo 9. Ele diz assim, se podes, tudo é possível àquele que crê. Aí olha que forte isso aqui. Versículo 24, ele diz assim, imediatamente o pai do menino observou, dizendo, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé. Que humildade, né? Você olha hoje para as pessoas e fala assim, vem cá, o senhor tem fé? A fé é o que eu mais tenho. Será? Será? Veja, esse homem, ele pregou todas as forças que ele tinha e investiu naquele menino. É um filho que tem problema mental, uma hora cai no fogo, uma hora cai na água. Eu já fiz de tudo, meu filho não é curado. Vamos até Jesus. Leva até Jesus. Chega lá, Jesus está em oração lá em cima do monte. E tem os discípulos. Bom, vou pedir para os discípulos então, estão com ele. E ele vai até os discípulos e pede, por favor, ajuda meu filho. E os discípulos vão lá, fazem a oração e tal. E nada. Fazem de novo e tal. E nada. Ele desanimou. Ele olhou para aquilo e falou, e agora? Eu acreditei que aqui era a solução para o meu problema. E está aqui o meu filho do mesmo jeito. Aí Jesus desce do monte e ele, poxa, minha oportunidade. Ele vai a Jesus, pede o milagre e Jesus fala, olha, não depende de mim. É você que tem que crer. E ele pede encarecidamente. Esse versículo é uma chave escondida aqui. Ele fala assim, ó, imediatamente o pai do menino observou, dizendo, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé. Eu até cria, mas como que eu vou crer se acabaram de me fazer isso? Se toda a esperança que eu tinha foi perdida ali quando eles oraram, nada aconteceu. Talvez você me assiste nesse momento e acabaram com a sua fé. Acabaram com você. Você olha para si hoje e uma pessoa tão fervorosa, uma pessoa tão, sabe, tão, digamos, crente, hoje é uma pessoa desanimada com a fé por causa dos erros dos outros. Mas lembre-se, esse homem foi humilde e pediu a Jesus. Sabe qual foi o resultado? Ele fala assim, percebendo que o povo estava se juntando, Jesus repreendeu o espírito e determinou, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem e jamais torne a ele. Acabou o problema. Tá vendo? Então, ao invés de você pegar o erro dos outros e aplicar na sua vida, como se isso fosse tornar a sua vida melhor, faz isso não. Anima a sua fé. Mas como é que eu faço para animar a minha fé? Jesus ensinou a receita. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só tem um jeito, ouvir a palavra. Então, por isso que eu tomei a decisão. Eu vou encerrar por aqui, mas eu tomei a decisão de fazer esse canal. Se você olhar aqui embaixo, o nome desse canal é Eu Não Nasci de Gravata. E eu, tá vendo? Eu não estou de gravata. Você é pastor? Não, não sou. Eu já fui, mas eu não sou mais, já tem algum tempo, pelo erro dos outros. Erraram comigo, mas eu não deixei de crer, não. Eu não deixei de crer. Apesar de tudo que fizeram, eu continuo de pé. Eu continuo de pé. Quem eu sou hoje? Hoje eu sou um empresário. Eu, graças a Deus, vi Deus na minha vida. Uma hora com o tempo eu vou contar essa história para você. Mas eu hoje trabalho em um outro ramo de atividade. Deixei de pregar a palavra de Deus? Não, estou aqui pregando para você. Mostrando para você que, apesar de que as pessoas erram, Deus acerta. Deus não erra. Ele sabe como fazer, o que fazer. E apesar de que as pessoas, infelizmente, aprenderam a jogar, a brincar com a nossa fé,
a gente se mantém de pé, tá bom? Então eu quero orar por você que está fraco, por você que está assim, olha, eu desistiria hoje se eu pudesse. Só não desistir porque eu ainda tenho uma fé, ainda creio na palavra. Vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos. E eu tenho certeza que Deus, ele vai se mostrar na sua vida como tem se mostrado na minha. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar nesse momento em oração essa pessoa cansada, essa pessoa amargurada, essa pessoa que um dia alguém brincou com a fé dela, talvez até iludiu essa pessoa, enganou essa pessoa, e hoje ela olha, meu Deus, e ela vê que ela não consegue mais acreditar. Talvez até ouvir a minha palavra nesse momento, pregando, ela tem dúvidas, dificuldades para acreditar, porque ela sabe que o ser humano é enganador. Mas eu sei que o Senhor não deixou essa pessoa de lado. Do mesmo jeito que o Senhor não me deixou, eu sei que o Senhor também não deixou essa pessoa. Então eu oro por essa pessoa, meu Deus, ela quer crer, como esse pai queria crer. Mas tudo que fizeram naquele momento fez com que ele duvidasse. E talvez essa pessoa já não acredita mais em ninguém. Quem olha para ela, vê nela uma pessoa que um dia teve tão adiantada na vida e hoje ela está desanimada. Por isso, meu Deus, eu te peço, o Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo vem, ele convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Então convence essa pessoa, meu Deus, que nesse momento tem dificuldades em reconhecer que ela não crê mais. Que quando ela abre a Bíblia, ela não acredita mais. E eu te peço, meu Deus, ajuda essa pessoa na falta da fé. Como um dia, na minha dificuldade, eu pedi isso ao Senhor. Me ajuda, porque eu não consigo mais crer. E o Senhor me ajudou. Então, meu Deus, eu te peço, estenda as tuas mãos, faz o teu milagre acontecer e que a tua luz se faça presente na vida dessa pessoa. Eu te peço, abençoa, fortalece a todas essas que me acompanham nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e no nome do Espírito Santo, se você crê, coloque a mão no seu coração e seja livre desse peso. Deus te ajuda na tua falta da fé. Em nome do Senhor Jesus, diga amém e graças a Deus. Amém? Olha, que Deus te ajude na sua falta da fé. Nos momentos de maior dificuldade que eu enfrentei, eu pedi a Deus que me ajudasse na minha falta de fé. Eu tive dificuldades para crer de que Deus ainda cuidava de mim. Certa vez, dirigindo, eu fiz a oração dizendo: se o Senhor realmente é meu Pai, como eu te chamo de Pai, então cuida de mim. E Deus tem cuidado. Então, eu quero dizer para você que, apesar de todas as dificuldades, Deus tem estado com a gente, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui para a gente não se estender demais. Toda terça-feira eu vou estar postando aqui um vídeo, tá bom? O YouTube ainda não me permite, pelo número de seguidores que tenho, não me permite fazer ao vivo, então eu faço gravado e em seguida eu posto. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Antes de eu terminar, eu queria pedir uma coisa para você. Posso pedir? Eu quero pedir sua oferta. Mas não é para mim, não. Não é para mim, não. Eu queria que você separasse hoje uma oferta de acordo com a sua fé. E amanhã você fizesse essa oferta para alguém que precisa. Para alguém que precisa, seja um conhecido, um desconhecido, seja um morador de rua, seja alguém que você tem aí perto da sua casa, pode ser para quem for. Não se preocupa que eu não vou pedir dinheiro para você não, tá bom? Eu vou pregar a palavra de Deus como manda a palavra, de graça, tá bom? Eu vou fazer isso gratuitamente e tenho certeza que Deus vai me honrar cada vez mais por aquilo que estou fazendo aqui, tá bom? Então separa aí uma oferta e amanhã cedo passa na padaria, compra um pão e dê para alguém que precisa. Tenho certeza que Deus ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite.